O tango brasileiro. O tango é um dos gêneros mais importantes na segunda metade do século XIX no Brasil, nesse período tão especial de formação da música brasileira. É um dos gêneros que vai ter mais espaço e vai ter mais influência nessa história de surgimento dessa música popular, instrumental, nessa história de surgimento do choro. A origem da palavra, a etimologia da palavra tango, é um tanto controversa, não vamos nos aprofundar aqui. Mas, por curiosidade, alguns dizem que vem do latim, do verbo tanger, tocar. Outros dizem que vem da África, do banto, querendo dizer tambor. Até quem diga que é uma palavra que tem origem indígena, dos Andes, do idioma quechua, enfim. Uma coisa é certa, a palavra tango era usada para descrever reuniões musicais e a música dessas reuniões musicais da população negra no continente americano. Então, é uma palavra associada às reuniões dos negros e à música que se produzia nessas reuniões em toda a América Espanhola e a América, enfim, e no Brasil, América do Sul. Dois exemplos, por exemplo. A gente tem um exemplo citado pelo Carlos Sandrone no livro O Feitiço Decente, que é um decreto da prefeitura de Montevidéu, né, no Uruguai, um decreto de 1816 que dizia: ficam proibidos dentro da cidade os bailes conhecidos pelo nome de tangos, e só serão permitidos fora dos muros das cidades nas tardes dos dias de festa. Um outro exemplo aparece num dicionário provincial de vozes cubanas, publicado em 1836 em Cuba. É um dicionário e lá o substantivo tango aparece como reunião de negros para dançar ao som de tambores ou atabaques. Para complicar ainda um pouco mais essa acepção da palavra tango, aquela célula rítmica típica da habaneira, que a gente conversou, que eu mostrei para vocês na aula da habaneira, aquela tan, tada, tan, tan, é conhecida em Cuba como a célula tango, para misturar um pouco mais a história. Por isso que é muito comum a gente ter nesse início, nesse primeiro momento, no século XIX, uma grande interseção entre esses dois gêneros, tango e habaneira, né, nesse primeiro momento, em meados do século XIX. Não vão ser poucas as músicas, inclusive, designadas como tango-habaneira, um gênero misto, vamos dizer assim. Para vocês terem ideia, até o próprio nosso Ernesto Nazaré compôs, décadas depois, já no século XX, uma música cujo título é Tango-habaneira. Uma música menos conhecida, mas muito bonita do repertório do Nazaré. O fato é que, tal como a habaneira, o tango vai circular amplamente por toda a América, todas as Américas, e vai se popularizar também na Europa, né? E vai fazer um sucesso grande e começar a circular entre Américas e Europa, começar a ser publicado, enfim. E em cada um dos lugares onde ele chegou foi ganhando uma cara, um sotaque diferente. Na Argentina, por exemplo, ele ia se juntar às milongas e a outros gêneros locais para dar origem ao tango rioplatense, né, que vai se consolidar só lá no início do século XX e vai alcançar a partir de 1920 um destaque internacional enorme. E aí é legal a gente chamar a atenção. Hoje em dia, quando a gente fala em tango, a gente pensa, de uma certa maneira, no tango argentino, né? Mas a origem do termo, como a gente está vendo, é muito anterior, né? De uma certa maneira, o tango brasileiro e o tango argentino vão ter as mesmas raízes, mas são músicas que foram por caminhos bem diferentes. O tango brasileiro, inclusive, é um pouco anterior ao tango argentino. O tango chega no Brasil
aparentemente, na década de 1860. É aí que a gente começa a observar o termo aparecendo nos jornais, na imprensa e nos anúncios publicados, anúncios de partituras publicadas nesses jornais. O primeiro tango composto no Brasil aparentemente se perdeu. É um tango chamado Olhos Matadores, do Henrique Alves de Mesquita, do grande compositor. Ele aparece em vários anúncios no ano de 1871, mas essa partitura a gente nunca encontrou. A partir daí, o tango foi ganhando o gosto dos compositores brasileiros. O próprio Mesquita compôs vários tangos, Chiquinha Gonzaga e principalmente o Ernesto Nazaré, talvez o compositor mais associado ao gênero. Ele compôs 90 tangos, magistrais. Musicalmente, o que acontece com o tango no Brasil é o mesmo processo. Ele começa a se misturar com a polca, que já era tocada a essa altura de um jeito diferente no Brasil em relação ao que era tocado na matriz, vamos dizer assim, da maneira que chegou da Europa. E ele começa a sofrer de alguma maneira aquele mesmo processo do qual a gente falou quando conversamos sobre a polca. Ou seja, os músicos populares começam a tocar os tangos e começam a espalhar o acompanhamento que eles faziam. Começam a tocar de forma mais lenta, mais sincopada e, especialmente instrumentos como violões e cavaquinho, começam a inserir notas percussivas no acompanhamento, notas falsas. Além disso, eles sobrepõem células rítmicas. O cavaquinho faz uma célula, o violão faz uma outra célula, o outro violão faz uma outra célula, e essas células todas somadas promovem uma verdadeira batucada, que é a alma, dessa linguagem de acompanhamento que viria a caracterizar o choro alguns anos depois. Com isso, esse sotaque brasileiro ganha o tango, e surge o tango brasileiro. A gente pode descrever o tango brasileiro, resumir de uma forma assim, muito sintética, em duas células musicais principais. Essa primeira aqui, e uma segunda que faz e essa segunda, inclusive, vai dar origem a um desenho muito característico de baixo que vai aparecer em vários tangos. Então, isso descrevendo de uma forma bastante simplista até. Eu trouxe aqui para a gente ouvir um tango. Eu poderia trazer um tango do Nazaré, mas a gente vai ter uma aula sobre o Nazaré e vou falar um pouco mais sobre o Nazaré e os tangos. Mas vou trazer um tango aqui, um tango bem antigo, talvez um dos mais antigos tangos compostos no Brasil, certamente, do Henrique Alves de Mesquita, justamente. Um tango chamado Ali Babá, que ele compôs para uma mágica chamada Ali Babá. A mágica era um espetáculo musical, teatral musical, típico dessa época do século XIX. Então, ele compôs uma mágica chamada Ali Babá, o Mesquita, cujo um dos números era esse tango que a gente vai ouvir. Prestem atenção que esse tango começa com uma célula bem próxima com a célula da habaneira, tocada de uma maneira bem característica, assim, essa reminiscência ainda forte da habaneira. E aos poucos ele vai abrindo, espalhando, como eu falei, e na segunda parte a gente tem uma levada que é já bastante sincopada, batucada, e que é a levada propriamente já misturando tudo com a levada do choro. Com vocês, de Henrique Alves Mesquita, Ali Babá.